Pois muito bem, dando continuidade agora, né? Vamos falar do início dos trabalhos. Então os apóstolos trabalhavam todos os anos, todos os dias, né? E quando chegava a época da Páscoa, eles iam lá para o templo de Jerusalém, né? Então, além de ensinarem no templo e nas cercanias, os apóstolos e outros crentes estavam empenhados em realizar muito trabalho pessoal junto às multidões na Páscoa. Esse foi o começo da propagação do Evangelho do Reino para o mundo exterior. O trabalho de Jesus não mais ficaria confinado à Palestina. O conceito de Deus, né? Aqui esse documento fala, vamos dizer assim, de como se enxergavam o conceito de Deus nas religiões mais antigas, tá? Yahvé, o Deus dos clãs do Sinai. Esse foi o conceito primitivo da deidade, que Moisés exaltou ao nível mais alto como o Senhor Deus de Israel. O Altíssimo, esse conceito do Pai no céu foi proclamado por Melquisedeque a Abraão, tendo sido levado até bem longe de Salém por aqueles que, posteriormente, acreditaram nessa ideia ampliada e expandida da deidade. El Shaddai. Durante esses dias primitivos, muitos dos hebreus adoravam El Shaddai, o conceito egípcio do Deus no céu, sobre o qual eles aprenderam durante seu tempo de cativeiro na terra do Nilo. Elohim. Desde os tempos de Adão, o ensinamento sobre a Trindade do Paraíso tem perdurado. Esse é o conceito de três deuses em um. Então, Elohim significa três deuses em um. O Pai no céu. E agora conhecemos Deus como nosso Pai no céu. O nosso ensinamento oferece uma religião em que o crente é um filho de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho do Reino dos Céus, né? Nos apresentar Deus como um Pai, o nosso Pai. A lição sobre família. Jesus explicou bem claramente que o Reino do Céu era uma experiência evolucionária, começando aqui na Terra e progredindo através de várias etapas sucessivas de vida até o paraíso. Ele declarou que, em algum estágio futuro do desenvolvimento do reino, ele iria revisitar este mundo no seu poder espiritual e glória divina. O povo de uma outra idade entenderá melhor o Evangelho do Reino quando este for apresentado em termos que expressem o relacionamento familiar, quando o homem entender a religião como o ensinamento da paternidade de Deus e a irmandade entre os homens, a filiação de Deus. Essa mensagem Jesus dizia naquela época, se referindo aos dias de hoje, se referindo a gente, né? A coragem na carne é a forma mais baixa de bravura. A bravura da mente é um tipo mais elevado de coragem humana, e o tipo mais elevado e supremo de bravura é a lealdade sem concessões às convicções esclarecidas das realidades espirituais profundas, né? Então veja, a coragem na carne, ou seja, a valentia física, né? É uma forma muito baixa de bravura. O mestre foi um exemplo perfeito do autocontrole humano. Quando insultado, não insultava. Quando sofria, não proferia nenhuma ameaça contra aqueles que estavam. A diversão e o descanso. Meus irmãos, deveis aprender o valor do descanso e a eficácia do relaxamento. Deveis compreender que o melhor método de resolver certos problemas emaranhados é de abandoná-los por algum tempo. Então, quando voltardes, refrescados pelo descanso ou adoração, estarem aptos para atacar vossos problemas com uma cabeça mais clara e a mão mais firme.
E o que ele quer dizer com isso, né? Quando estamos com problemas, por mais sérios que sejam, às vezes devemos parar tudo, refrescar a memória, para depois voltar com a memória mais fresca e a mente mais aberta. Isso realmente funciona. Para não mencionar o coração também, né, que estará mais resoluto. De novo, muitas vezes vereis que o problema terá o seu tamanho e proporções encolhidas durante o tempo que estiveres descansando a vossa mente e o vosso corpo. Era muito difícil para Jesus ensinar aos seus apóstolos que as mulheres, mesmo as mulheres chamadas imorais, têm almas que podem escolher Deus como Pai delas, tornando-se assim filhas de Deus e candidatas à vida eterna. E mesmo 19 séculos depois, muitos ainda demonstram certa relutância em compreender os ensinamentos do Mestre, né? Tão atual, né? Vejam religiões aí que separam os homens e as mulheres, né? Fora as questões sociais também que temos, né? Mesmo a religião cristã tem sido construída persistentemente sobre o fato da morte de Cristo e não sobre a verdade da sua vida. O mundo deveria estar mais ocupado com a vida feliz e reveladora de Deus que Jesus levou do que com sua morte trágica e pesarosa. Por que é dito isso? Quando você vai nas igrejas, as únicas imagens que você vê de Jesus é ele sofrendo na cruz. A Igreja Católica focou as últimas horas da vida de Jesus e trabalha em cima disso, em vez de focar toda a vida que ele teve, a vida feliz que ele teve, curando os doentes e levando as boas novas do Evangelho de Deus mundo afora, né? Então é uma pena, né? Você não vê imagens alegres de Jesus nas igrejas, ele com os apóstolos, ou com as crianças, ou com as mulheres, né? Simplesmente o foco é o sofrimento, como se fosse aquela coisa, né? Sigam as regras para não sofrer, né? Isso é um verdadeiro atraso e é uma pena que seja assim, né? O fato da cruz tornou-se o centro mesmo do cristianismo, que estava para vir em seguida, mas não é essa a verdade central da religião que se pode derivar da vida e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O tema dos ensinamentos de Jesus no Monte Gerizim foi: ele queria que todos os homens vissem a Deus como um Pai amigo, exatamente como ele, Jesus, é um irmão amigo. Essa é a grande dificuldade em implantar o ensinamento de Jesus. Ensinando sobre a prece. A adoração é a contemplação do espiritual. Deve-se alterar-se com o serviço, o contato com a realidade material. Assim como o trabalho deve alternar-se com a diversão, a religião deveria ser equilibrada com o humor. A prece é destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador. Uma das bandeiras de Jesus era o serviço comunitário, era sair mundo afora, sair na rua, falar com as pessoas, e não apenas ficar atrás de um altar, orando, e ensinando. O acampamento em Gilboa, eles faziam vários acampamentos de cidade em cidade, tá? Não era apenas Jesus e os 12 apóstolos, eles tinham centenas de seguidores bem organizados, tá ok? Com o passar do tempo, o grupo dos 12 tornou-se mais devotado a Jesus e mais profundamente compromissados com os trabalhos do reino. A devoção deles era em grande parte uma questão de lealdade pessoal. Eles ainda não captavam o ensinamento multifacetado de Jesus, tá? Os primeiros trabalhos dos apóstolos com Jesus eram trabalhos de cura dos doentes. Existiam muitos acampamentos com vários hospitais que os doentes ficavam lá para ser atendidos.
Eles não compreendiam plenamente a natureza nem o significado da sua auto-outorga na terra. Jesus deixou claro para seus apóstolos que estavam todos em retiros por 3 razões. 1. Confirmar o entendimento da fé que deviam ter no Evangelho do Reino. 2. Dar tempo para que a oposição ao trabalho deles se acalmasse na Judéia e na Galiléia. E 3. Aguardar o destino de João Batista. O que quer dizer aqui? De tempos em tempos, Jesus reunia os seus 12 apóstolos e eles partiam sozinhos, tá, para um retiro, apenas deles, tá? Porque o que acontecia? O trabalho deles repercutia muito e criava uma certa confusão por conta dos rabinos, das outras religiões, das sinagogas, né? Então tinham alguns conflitos de interesses aí. Então Jesus, né, os apóstolos, eles iam nas cidades, ensinavam um pouco e depois se afastavam e deixavam as coisas se acalmarem, entendeu? Então isso era assim, eles iam, ensinavam e retornavam, tá? E nessa época Jesus queria aguardar também o que fosse acontecer, né, com João Batista. Ele ainda estava preso nessa época, né? Lembre-se, né, que Herodes não sabia muito bem o que fazer com João Batista, né? Então era assim, os ânimos estavam exaltados, né? Então não dava para simplesmente sair abertamente pregando o Evangelho. Eles iam pela beirada, né? Eles iam plantando sementes. O discurso sobre a prece. De fato, João ensinou-vos uma forma simples de prece. Ó Pai, purifica-nos do pecado, mostra-nos tua glória, revela-nos o teu amor e deixa que teu Espírito santifique nossos corações, para todo sempre. Amém. Ele ensinou essa prece para que tivesseis algo a ensinar à multidão, mas não teve a intenção de que usasseis essa súplica de modo fixo e formal. O que Jesus fala sobre a prece? A prece ela não precisa ser automática e nem igual, tá? Não importa, não precisa ser sempre o Pai Nosso e sempre Ave Maria. Jesus não queria que isso fosse automático, tá? A prece ela pode ser sim mudada e deve ser mudada, tá bom? De acordo com a necessidade de cada um. Ela não precisa ser automática, tá certo? Não tem problema nenhum você variar o Pai Nosso e a Ave Maria com outras preces mais simples. A prece é uma expressão inteiramente pessoal e espontânea. Acabei de dizer, tá vendo? Da atitude da alma com o Espírito. A prece deve ser a comunhão da filiação e da expressão da fraternidade. Todavia, os apóstolos não estavam ainda satisfeitos. Desejavam que Jesus lhe desse um modelo de prece, ao qual pudesse ser ensinado aos novos discípulos. Nesse caso, então, como ainda aguardais uma prece, eu gostaria de apresentar-vos aquela que ensinei a meus irmãos e irmãs na minha casa em Nazaré. E aí Jesus ensina o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vinde a nós o vosso reino, a vossa vontade seja feita na terra, assim como no céu. Refrescai as nossas almas com a água da vida e perdoai-nos de todas as nossas dívidas, como nós perdoamos também nossos devedores. Salvai-nos da tentação e livrai-nos do mal, e fazei-nos sempre mais perfeitos, como vós o sois. Esse é o verdadeiro Pai Nosso, dito da boca de Jesus. Tá? Cada planeta aqui em nosso universo tem um Pai Nosso diferente, tá? Os 4 dias em Cafarnaum. Agora que a morte de João Batista havia acontecido, Jesus se preparava para lançar-se na primeira campanha de pregação aberta à pública na Galiléia. A novidade de que Jesus havia voltado espalhou-se rapidamente por toda a cidade, e no dia seguinte, bem cedo, Maria, a mãe de Jesus, apressou-se a partir para Nazaré a fim de visitar seu filho José. Ruth era o único membro da família de Jesus que acreditava na divindade da missão terrena dele.
desde a época inicial de sua consciência até sua morte, ressurreição e ascensão, e ela passou toda sua vida nunca tendo duvidado da missão de seu irmão. A pequena Ruth foi o maior conforto de Jesus no que dizia respeito à sua família terrena, durante as provas cruéis do julgamento, da sua rejeição e da sua crucificação. O lanço com a rede repleta de peixes. Depois de ter ensinado ao povo, Jesus disse a Davi: Tu te atrasaste para vir me ajudar, agora deixa que eu trabalhe contigo. Vamos pescar. Vá para o fundo e joga tuas redes para o arrastão. Mestre, é inútil. Nós lutamos toda a noite e não pegamos nada, disse Davi. Esse episódio fala do Davi, que foi um crente em Jesus, né? Mais um amigo que apareceu e que andava com os apóstolos, né? Centenas de pessoas andavam com os apóstolos e alguns se destacavam, eram aqueles que organizavam as multidões, que gerenciavam os diversos acampamentos, que cuidavam dos hospitais, né? Davi foi um deles. E Davi era um pescador, junto com outros, tá? E nesse caso aqui, numa tarde, né, Jesus saiu para pescar, né, com esses pescadores, né, e pediu para voltar com o barco pro rio, né, para poder pescar depois de um dia inteiro que eles ficaram lá e não conseguiram pegar nada. Quando chegaram ao local indicado por Jesus, eles jogaram a rede e pegaram uma quantidade tão grande de peixe que temeram pelo rompimento da rede. Simão e todos aqueles envolvidos naquele episódio ficaram assombrados com a quantidade de peixes, e desde aquele dia todos os pescadores presentes abandonaram suas redes e seguiram Jesus. Este, entretanto, não foi um lance milagroso de rede em nenhum sentido. Jesus era um estudante cuidadoso da natureza, era um pescador experiente e conhecia os hábitos dos peixes do mar da Galileia. Neste caso, ele apenas levou os homens no local onde os peixes deveriam ser encontrados naquela hora do dia. Olha só, então aqui está explicado que não houve milagre dos peixes. Simplesmente Jesus, por ser um pescador experiente, sabia onde os peixes estariam naquela hora do dia. Lembrando que ele pescou muito com seu tio e também foi construtor de barcos de pesca. Então não houve milagre, houve conhecimento. A cura ao entardecer. Os acontecimentos de todo esse dia haviam preparado o quadro para esta cena extraordinária ao entardecer. Desde os discursos de Jesus na sinagoga, com tanta autoridade que tocou a alma dos presentes, assim como os seus corações. Aquele sábado foi um grande dia na vida terrena de Jesus. Sim, e na vida de um universo, para todos os fins e propósitos no universo local. A pequena cidade judia de Cafarnaum foi a capital de Nébado. Quando o mestre saiu da porta de entrada da casa de Zebedeu, os seus olhos se depararam-se com um grande número de seres humanos enfermos e afligidos. O que aconteceu nesse dia? Ele discursou na sinagoga, no sábado, e depois foi para a casa de Zebedeu. E aconteceu que uma multidão de doentes foi atrás dele pedindo cura. E essas centenas de pessoas pararam na porta da casa de João e ficaram lá, esperando Jesus fazer alguma coisa. E o seu olhar pasmo pôde ver quase 1000 seres humanos doentes e sofredores. Esse era por baixo o número de pessoas doentes bem diante deles. Ver todos aqueles mortais afligidos em consequência dos erros e transgressões dos seus filhos, aos quais confiara a administração do universo, tocou especialmente o coração humano de Jesus e desafiou a sua misericórdia divina de Filho Criador benevolente. Então vejam, Jesus, quando saiu porta fora, se deparou com essa multidão, e apesar dele ter dito, e ter jurado para si mesmo que não faria nada exorbitante, que viveria o resto dos seus dias como um homem normal,
a menos que o Pai, né, manifestasse a sua vontade, ele se deparou com essa multidão bem à sua frente e ficou com seu coração tocado. Jesus, no entanto, sabia que não podia criar um espetáculo miraculoso como um filho criador e se policiava desde o incidente com o vinho em Caná, lá no casamento, né? Mas essa multidão aflita tocou o seu coração compassivo e apelou poderosamente para seu afeto cheio de compreensão. Uma voz no jardim na frente disse: Mestre, exclama a palavra, restaura a nossa saúde, cura as nossas doenças e salva as nossas almas. Mal essas palavras haviam sido ditas, e uma vasta comitiva de serafins, de controladores físicos, de portadores de vida e de intermediários que sempre acompanhou este Criador, se fez pronta para atuar com o poder criativo, apenas se o seu soberano desse o sinal. Este foi um dos momentos da carreira terrena de Jesus em que a sabedoria divina e a compaixão humana estiveram tão entrelaçadas. Então vamos fazer um exercício, vamos imaginar mais de 1000 pessoas doentes na porta de uma casa, aos pés de Jesus, e todos os seres celestes lá de prontidão, ansiosos para trabalhar na cura dessas pessoas, né? Esperando apenas um sinal de Jesus. Né? Se nós pudéssemos ver essa cena, como seria bonito, como seria marcante, né? Quando Pedro implorou ao Mestre que desse ouvidos ao pedido de ajuda, Jesus respondeu: Eu vim ao mundo para revelar o Pai e estabelecer o seu reino. Com esse propósito eu vivi minha vida até este momento. Portanto, se for da vontade dele, que me enviou, e se não for incompatível com a minha proclamação da boa nova do reino do céu, eu desejaria ver os meus filhos curados. Jesus havia passado a responsabilidade da decisão para seu Pai. Evidentemente que a vontade do Pai não colocou nenhuma objeção, pois mal haviam sido pronunciadas as palavras do Mestre, o conjunto de personalidades celestes estava já prontamente mobilizado. A vasta comitiva desceu em meio à multidão variada de mortais aflitos, e em poucos instantes 683 pessoas ficaram curadas simultaneamente. É de arrepiar, é de encher o coração de esperança, né? Queria eu ter visto uma cena dessa. Imaginem vocês, que milagre, que coisa mais linda, né? Ficaram perfeitamente sadios de todas as suas doenças físicas e de outras desordens materiais. Esta cena nunca foi testemunhada na terra antes desse dia e depois tampouco. E, para aqueles de nós que estavam presentes, contemplando esta onda criativa de cura, foi de fato um espetáculo emocionante. No entanto, entre todos os seres que ficaram surpreendidos com essa súbita e inesperada explosão de cura sobrenatural, Jesus era o mais surpreso. Após esse episódio não intencional de cura física, daí em diante, em toda a sua carreira de vida física, Jesus tornou-se tanto um médico quanto um pregador. As curas miraculosas que, de quando em quando, acompanhavam a missão de Jesus na terra, não eram parte do seu plano de proclamação do reino. Elas foram inerentes, incidentalmente, juntos com uma combinação sem precedentes de misericórdia divina e de compaixão humana. Porém, esses chamados milagres trouxeram muitos problemas, pois produziram muito preconceito e produziram uma notoriedade não almejada. Esse era o medo de Jesus, né? Essa notoriedade toda de ser visto como um Deus. Não era o que ele queria. Ele queria simplesmente dizer que Deus era o Pai e não ele. Então, esse foi um pouco do trabalho que Jesus fazia, entendeu? Era assim que eles atuavam, né?
E Jesus nessa questão também, né, de não se expor muito, né, porque havia muita confusão naquela época também, e com certeza havia muita perseguição com Jesus, como nós vamos ver mais para frente. Até a próxima.